Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para trazermos a palavra do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo nesse momento, eu quero dizer para você de coração que uma pessoa pode mudar. Nós acreditamos, eu acredito, e você também deve acreditar. Principalmente se você estiver orando, pedindo a Deus em favor de um ente querido, em favor de um familiar. De repente, um familiar que está andando no caminho errado. Talvez você diga assim: Pastor Eliezer, o meu sonho é ver o meu familiar mudando de vida, largando o caminho errado. Eu quero dizer para você que isso é possível e nós temos que orar para que os nossos familiares venham mudar de vida realmente. É preciso haver oração, intercessão. A palavra de Deus nos diz aqui, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nos diz aqui o seguinte, olha: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quem é que quer que todos os homens sejam salvos? O próprio Deus. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então o conselho que eu estou lhe dando aqui vem de quem? De Deus. É um conselho bom. Nós temos que orar. É possível uma pessoa mudar. E digo mais. Muda e muda de uma hora para outra. Muda e muda da água para o vinho. Essa é que é a verdade. Essa é que é a realidade. Há uma possibilidade muito grande. Estou dizendo isso por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço o Evangelho. E se você, meu irmão, minha irmã, conhece o Evangelho, você também sabe que uma pessoa pode mudar, porque o Evangelho nos mostra isso. As Sagradas Escrituras nos mostram isso. Houve uma mulher chamada Maria Madalena. Essa mulher, ela tinha 7 demônios no corpo. Uma pessoa vivendo com um demônio no corpo, ela não pode ter um comportamento normal. Convenhamos. Não é verdade, meu irmão, minha irmã? Agora você imagina uma pessoa com 7 demônios no corpo. Era o caso de Maria Madalena. Mas um dia ela se encontrou com Jesus. E o que Jesus fez? Mandou aqueles demônios embora. Expulsou aqueles demônios. Se Jesus expulsou, significa que Jesus não pediu eles para sair. Jesus fez eles embora da vida de Maria Madalena. E Maria Madalena se transformou numa serva de Deus, uma seguidora do Senhor Jesus. Ela passou a servir Jesus, segui-lo. Veja o que está escrito aqui em Lucas capítulo 8, versículo 3. Olha só, vamos abrir a Bíblia aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3, e vamos ler
Veja só. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Veja que nesse texto de Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, mostra claramente que Maria Madalena era endemoniada, que Jesus a libertou e que ela passou a servir a Deus. Mudou da água para o vinho, não mudou? Mudou de uma hora para outra, não mudou? Sim. Se aconteceu com Maria Madalena, pode acontecer com qualquer um que ouve o Evangelho, que se encontra com Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que tem muitos por aí que ouvem o Evangelho, endurece o coração e acabam, às vezes, o tempo vai passando, vem uma oportunidade, vem 2, vem 3, e a pessoa permanece com o coração de pedra. Essas pessoas, muitas acabam perecendo mesmo. Não teve jeito, não foi culpa de Deus. A pessoa será responsabilizada diante do juízo final por ter rejeitado a salvação que Deus dá. Mas até por essas pessoas é necessário ter as orações. Enquanto essas pessoas estão vivas, mesmo com o coração de pedra, é necessário orar. Porque um dia Deus vai mostrar para essas pessoas, olha, seu familiar orou por você. Não foi por falta de oração, não foi por falta de intercessão. E Deus vai mostrar para essas pessoas, olha, eu fiz de tudo, eu usei uma pessoa, usei outra, criei uma situação aqui, eu fiz de tudo para você crer no Evangelho, mas você não quis. Então, não teve jeito. Mas, como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Realmente, enquanto há vida, há esperança de quê? De mudança de uma pessoa. Que uma pessoa mude. Pois bem, nós falamos aqui de Maria Madalena. Eu sei também que tem muitas pessoas que dizem assim, elas são céticas, elas acreditam que ninguém muda. E elas acreditam que a pessoa que é tortuosa, vamos dizer assim, anda no caminho errado, não vai se consertar nunca. E daí vem aquele ditado, né, que diz, pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. São ditados ditos populares, né? Uma árvore que é torta, quando ela nasce torta, e quando ela seca, se corta ela morre, e coloca fogo, a cinza dela fica lá marcando o lugar lá. Até a cinza é torta. Mas isso não pode ser aplicado a um ser humano, né? Que está com seus caminhos tortuosos. O ser humano pode se converter, e a qualquer momento. Cabe a nós, que não sabemos o futuro, que não sabemos o que vai acontecer amanhã, cabe a nós orarmos, fazer o que a palavra de Deus nos orienta, que é interceder. Eu acho interessante que Salomão, o pregador, ele até escreveu aqui no livro de Eclesiastes o seguinte, olha que interessante. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar.
aquilo que falta não se pode calcular. Só que o profeta Isaías escreveu e profetizou em Isaías 40, versículo 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido, ou seja, é torto, se endireitará. Olha que interessante. E o que é áspero se aplanará. Salomão disse, com a sua sabedoria, que aquilo que é torto não se endireitará. Ou seja, isso é a ótica humana, a ótica natural. Mas sobre a ótica da fé, a ótica de Deus, o ponto de vista de Deus, o que é torcido se endireitará. Nós não andamos por vista, pelo que vemos, nós andamos por fé. Diz lá a palavra de Deus, nas cartas dos apóstolos. Nós andamos por fé. Então nós não andamos mais com aquele ponto de vista humano. Se formos andar pelo que vemos, o que é torto não se endireitará. Mas se nós formos andar pela fé, podemos ver que o que Deus disse aqui acontece. O que é torcido se endireitará. João Batista, quando estava pregando no deserto, quantas pessoas vinham confessando seus pecados e aceitando o arrependimento de Deus, que Deus dava, se arrependiam, né? As pessoas podem se arrepender e é da vontade de Deus que as pessoas se arrependam. Nós lembramos aqui também de Zaqueu. Zaqueu era um homem publicano, e publicano naquela época era conhecido como um ladrão. E provavelmente Zaqueu era ladrão, mas ele foi salvo, ele mudou no dia que Jesus entrou na casa dele. Em Lucas capítulo 19, 1 ao 10, está escrito assim. Lucas capítulo 19, do 1 ao 10. Vamos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja só. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, do 1 ao 10. Zaqueu, provavelmente ele estava defraudando as pessoas, roubando, era um roubador. Porque ele diz aqui, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele arrependeu na mesma hora e veio salvação. Jesus disse, hoje veio salvação a essa casa. Então ele mudou de uma hora para outra, da água para o vinho. Tem um outro homem também. Este vivia numa situação terrível. Morava num cemitério. Vivia gritando pelos montes, clamando dia e noite, ferindo-se com pedras.
Ninguém conseguia prendê-lo porque ele tinha uma legião de demônio no corpo. Até o dia que ele se encontrou com Cristo Jesus. E Jesus mandou aqueles demônios embora. E aquele homem foi visto assentado, vestido em perfeito juízo. E passou a servir a Deus naquele dia. Passou a ser obediente ao Senhor naquele dia, porque Jesus mandou ele para o lugar, falar aos parentes dele, aos seus, como disse o Senhor Jesus, sobre o que Deus tinha feito por ele, e ele foi. E eu quero até ler com você, meu irmão, vale a pena. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ou melhor, Marcos capítulo 5, vamos ler, vale a pena. Vamos ler sem parar, sem comentar, e vamos ler prestando atenção. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Que maravilha, né? Veja que este homem passou a servir a Deus, virou um pregador no mesmo dia, pregando o que Jesus fez por ele. Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Mudou da água para o vinho de uma hora para outra. Nós já falamos aqui de Maria Madalena, de Zaqueu, do endemoniado Geraseno. Agora vamos falar de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1, nós vamos ver que Paulo, ele era um homem que perseguia a igreja e ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Mas ele encontrou Jesus. Ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele creu e ele foi obediente a partir daquele momento. Daí 3 dias ele já estava batizado nas águas e cheio do Espírito Santo. Tinha experimentado uma cura de uma cegueira e já estava lá congregado no meio dos irmãos na igreja. Leiamos
Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos. Disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. Imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Está vendo só? Nós lemos aqui todo esse texto para mostrar como que foi a conversão de Saulo. Ele mudou da água para o vinho de uma hora para outra. E nós temos mais um texto aqui para lermos, para falarmos. Nós vamos ler esse texto, mas antes vamos falar a que se refere. O texto que nós vamos ler mostra os crentes, os cristãos da cidade de Corinto. E nós podemos ver através desse texto que os irmãos lá de Corinto, alguns eram adúlteros, outros eram beberrões, outros eram roubadores, tinham aqueles que eram sodomitas e outros efeminados, tinham alguns que eram adúlteros, maldizentes. Outrora eles foram, antes de crerem no Evangelho. Mas chegou a hora que eles creram no Evangelho, que eles se converteram e eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Eles mudaram da água para o vinho, eles mudaram de uma hora para outra. Vamos ler para conferir 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis,
nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que maravilha, olha que bênção. Aconteceu uma mudança. Eles mudaram de vida, meu irmão, minha irmã. Vamos citar mais um exemplo aqui. Os Tessalonicenses, que eram idólatras, mas eles se converteram. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que maravilha, né? Esses se converteram mesmo da idolatria. Eles eram idólatras. Mas eles se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos, os crentes lá de Tessalônica. Que maravilha. Que maravilha. Existe uma possibilidade de qualquer pessoa mudar, ouvir o Evangelho, crer e se tornar uma nova criatura. Existe essa possibilidade. Olha, eu me lembro do que está escrito aqui em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 2. Eu queria dizer para você que está me assistindo aí e de repente tem batido um cansaço, uma inquietação, e você já está pensando até em sair do vídeo. Ah, não vou assistir mais não. Olha, isso é a carne. Isso é a carne. A carne é fraca. Fraca para quê? Para as coisas de Deus. Para ler a Bíblia, para orar. Não é? Quando a pessoa vai assistir um jogo de futebol, a carne não se levanta contra. Às vezes o jogo é até ruim, está um jogo muito ruim. Mas se a pessoa torce para aquele time ali, 2 horas, 2h30 passa assim, rapidinho. Quando a pessoa vê, já acabou o jogo. E às vezes nem vale a pena. A pessoa sabe que o time pode perder, a pessoa pode passar ali 2, 3 horas de frustrações, mas a pessoa assiste numa boa, sem impaciência. Mas quando é para ouvir a palavra de Deus, para orar, bate aquela impaciência, né? Mas vamos dominar essa carne, vamos vencer essa carne, vamos ficar em espírito, porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o espírito, quem anda em espírito, segue para a vida e paz. Efésios capítulo 2 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Que trecho bonito da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Veja que
nós andamos segundo o curso desse mundo outrora, entre os quais todos nós também andávamos. Veja que Paulo se inclui aqui, fazendo a vontade da carne. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos vivificou. O que aconteceu? Uma mudança. A pessoa mudou. Nós mudamos. Glória a Jesus. E em 1 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Meu amigo, minha amiga, existem duas possibilidades aqui. Você que está me assistindo, ser um cristão verdadeiro ou não ser. Se você é um cristão, você sabe que houve uma mudança na sua vida. E se você não é, saiba que você pode mudar. Creia no Evangelho. E aí, veja também o que Pedro diz aqui, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Nós só vamos ler esse trecho aqui, vamos findar. É o derradeiro, findar esse vídeo, essa palavra. É o derradeiro trecho da palavra de Deus que nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Está escrito assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida, olha só, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham... Aliás, vamos voltar aqui que nós pulamos aqui uma frase. Vamos lá de novo. Porque nos basta que no tempo, versículo 3, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho, quem? Os gentios. Não concorredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que maravilha, né? Que maravilha. Veja que Pedro diz aqui: nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Quantos nesse momento, né, enquanto nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, estão lá nas glutonarias, nas bebedices, nas embriaguezas, nas abomináveis idolatrias, andando em dissolução, em concupiscências, fazendo a vontade dos gentios. Oremos por todos, meus irmãos. Peçamos ao Pai Celestial por todos os homens, principalmente pelos nossos familiares, nossos parentes que ainda não obedecem à fé, ainda não obedecem ao Evangelho. E vamos pregar o Evangelho, né? Pregar o que está escrito aqui na Bíblia. Pregar o que está escrito na Palavra de Deus. Pregar o Santo Evangelho. Mas guarda esta palavra no coração. Uma pessoa pode mudar. E se você é um cristão, você sabe disso, porque você mudou. Se tornou uma nova criatura, nasceu de novo. Uma pessoa pode mudar. Eu creio que uma pessoa pode mudar.
e muda de uma hora para outra, e muda também da água para o vinho. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar com as lembranças desta palavra que nós trouxemos aqui neste dia, nesta tarde, ou quem sabe nesta noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Que Jesus te abençoe e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça.